Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, bom dia. Está no ar o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. É assim a segunda-feira, neste horário, aqui na Luanda Antena Comercial, olhamos para os temas, alguns dos temas que marcaram a atualidade nacional, na habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias, na moderação José Silva e presentes os nossos comentadores residentes. Saudar o Zé Guerreiro, agora em formato presencial. Zé, bom dia e bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Também o Adbaio Vuns e o Gustavo da Conceição. Bom dia e bem-vindos. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Para esta edição, trazemos o destaque da conferência sobre a diplomacia angolana, que decorreu na última semana, os desafios da geopolítica e outros da diplomacia angolana tiveram destaque na conferência sobre o papel da diplomacia angolana na conquista e preservação da independência. Um evento que abordou os vários percursos da nossa diplomacia e que também no final reconheceu figuras que marcaram a história diplomática angolana com devido reconhecimento, né, que aconteceu, feito pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e onde tiveram várias figuras da nossa diplomacia aqui na capital. Vamos também olhar para a questão da aviação, que também marcou a última semana, com a TAG a anunciar, agora sim, para 19 de outubro, na próxima fim de semana, a transferência dos seus voos totais, né? Já o fazia com os voos domésticos e regionais, mas agora também os internacionais. As operações da TAG no dia 19 passam a ser feitas já no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, no Icoli Bengo. E também ainda marcou a aviação na última semana. A Angola continua a ser o país mais caro para as companhias de aviação e também, a ver se dentro destes temas nossos comentadores poderão olhar para esta entrevista concedida por um especialista da aviação ao jornal Valor Econômico, que diz que o novo aeroporto está a dar prejuízos ao Estado angolano. São esses temas que vamos então marcar com olhar, análise profunda nesta edição. José Guerreiro, diplomacia angolana em análise na última semana, numa conferência que juntou várias figuras, o papel da diplomacia angolana na conquista e preservação da independência, que decorreu aqui em Luanda. Como é que podemos, 50 anos depois, olhar para este papel da nossa diplomacia, quer para a preservação da independência, mas também para esta promoção, para a defesa dos interesses de Angola a nível do mundo? Sim, já vou lá, mas um bocado sempre na tentativa de tornar o nosso programa mais interativo, talvez mais diversificado, e fugir um bocado dos cânones do que é politicamente correto em termos de programa. Lembrei-me de passar a saudar alguns dos nossos ouvintes fiéis que me abordam sobre o nosso programa, não é? Hoje queria saudar o nosso amigo artista plástico Dom Sebas Cassul. Este importante artista plástico nasceu há quase 100 anos, penso que 56, 57, em Gambabatela, no Kwanza Norte. Participou em mais de 60 exposições em cerca de 20 países do mundo. É uma referência das artes plásticas angolanas e é ouvinte assíduo do nosso Jornal 7 Dias. Saudando também a importância do tema que o Zé Silva apresentou, introduziu, de que já falarei, gostaria também de homenagear um oficial da TPA, recentemente falecido, e que fomos a enterrar na passada quarta-feira. Trata-se do operador de câmara Pedro Macossa, que havia recebido recentemente a medalha Paz e Desenvolvimento
outorgada há poucas semanas, e que faleceu por motivos de saúde, né? Após uma vida inteira de mais de 40 anos dedicada à TPA. Foi entregado de uma forma discreta, como sempre foi a sua vida. Fica para todos nós a importância da sua permanente dedicação à TPA e ao país. Entremos agora no tema que o Zé Silva introduziu. Nós habituámos-nos aqui no programa a ser pessoas sérias, como é natural, objetivos, pragmáticos e verdadeiros. Pronto, em relação à diplomacia e reconhecendo na generalidade a importância da mesma, quer na conquista da independência, quer depois na construção da paz e na fase de desenvolvimento, eu vou ser claro, dar a minha opinião de uma maneira objetiva, não é? Penso eu, que com os altos investimentos e despesas feitas nesta área durante todos estes 50 anos, deveríamos ter conseguido êxitos muito mais significativos para o nosso país. Eu começaria esta análise com uma história verdadeira, foi passada por mim nos anos 80. Essa história é pública porque eu contei no meu livro publicado em 2022. Na altura, o então diretor do DIP, do Comitê Central, onde eu trabalhava, o falecido Paulino Pinto João, na altura era ainda do MPLA mesmo, tanto que era diretor do DIP. Do Espectro, como é que é? Não era do Espectro, era mesmo diretor. Era mesmo diretor. Chamou-me e disse: anda aqui preocupado com uma situação. Estou a falar nos 80. Anda aqui preocupado com uma situação. E queria a sua opinião. Porquê que a nossa diplomacia está a ser ultrapassada pela UNITA no exterior? Nós temos carros, temos edifícios, temos pessoal, temos residências para o pessoal, temos salários, né? E a nossa diplomacia, né? Os resultados são muito fracos. A UNITA não tem nada, só tem pessoas que passam por Portugal ou por Paris, vivem num hotel ou vivem numa casa da UDB, mas o impacto das bocas que eles mandam, o impacto do que eles fazem é muito maior que o nosso. O que é que se passa? A mensagem deles passa e a nossa não passa. E eu perguntei, Pinto João, quem são a maioria dos nossos diplomatas? Quem são? A maioria dos diplomatas que estão lá fora são familiares e familiares de familiares. A maioria não são diplomatas de carreira. Enquanto que os homens da UNITA têm pessoas a trabalhar efetivamente na causa deles. E nós temos pessoas ali que foram para lá por motivos que não propriamente profundamente conhecedores da causa da diplomacia. Eu penso com mais ou menos objetividade, esta estratégia continuou. Então eu diria, e estou a ser claro, objetivo e sério, para os gajos comuns e a fotografia já foi feita na conferência, toda a gente falou bem, todos falaram da importância, algumas das coisas foram ditas, também estou de acordo, é importante, mas temos que ir um bocado mais ao fundo. E eu perguntaria, quem são, na generalidade, como são providos os cargos na nossa diplomacia? Em muitos casos, não todos, note-se, não todos, temos de ser sérios, são providos como? Os chamados caídos, não é? que no mundo angolano da opinião pública chamamos caídos. São exonerados de outras funções do governo e das Forças Armadas. Este é um grupo que fornece gente para a diplomacia, os caídos e exonerados de outras funções. Depois, os mal comportados, ou seja, alguns incómodos politicamente. Depois, os politicamente castigados. Depois, os pré-reformados, em que a diplomacia vai como prémio. Também os familiares ou amigos de familiares de diferentes graus e designações, que me escusarei de aprofundar. Depois, os representantes de grupos de pressão do MIREX, e não só. E sabemos que o MIREX é
um local de pressões muito grandes para quem é nomeado para quem. Depois, os que necessitam de tratamento médico prolongado no exterior. Pronto, eu elenquei sete categorias. Depois há uma oitava, não é? Que são os que de facto são diplomatas. Não é? Há uma oitava, que são os que são diplomatas. Mas esta oitava dos diplomatas, se calhar não consegue fazer o trabalho que as outras 7 não fazem. Não é? Por isso eu chamava atenção para não estarmos a bandeirar. Mas não terá havido também, durante este tempo, um processo evolutivo, olhando para estas 8 categorias, em que acrescentou-se realmente, agregou-se valor aos quadros da diplomacia, quer com formação, quer com tempo de presença em várias missões? Não terá havido já nos últimos anos alguma mudança? Mal se não tivéssemos a evoluir, né? Mas eu falo até porque o Ministério das Relações Exteriores tem, pelo que se nota, vai não vai, periodicamente são publicadas de dentro do próprio Ministério, não é? Comunicações para os grupos do WhatsApp, com nomes de pessoas, etc., em que se apela a que os diplomatas de carreira, que as pessoas que se fizeram formação, sejam mais protegidos, também tenham um lugar em funções de destaque, inclusive lá fora, como embaixadores, como conselheiros, como primeiros secretários, etc. Portanto, há muitas reclamações que esses que o José Silva está a dizer, muitas vezes não têm acesso, porque os principais são mesmo daquelas 7 categorias, não é? E estou a ser sincero, e toda a gente sabe isto. Quer dizer, eu não estou a dizer nada de... Não é? E podíamos todos nós dar exemplos concretos do que foi porque foi castigado, do que foi porque acabou a reforma está em período de reforma, tem que ir para fora, ou que foi exonerado do governo, vamos pôr aonde. Não é? Tudo isto a gente sabe, toda a gente sabe, não é? Do que é que sai, digamos assim, desta estratégia? Ineficiência, impreparação, desconhecimento dos dossiês, falta de humildade e consequente arrogância dos nossos diplomatas lá fora, comportamentos autoritários e, como embrulho de tudo isto, luxos, mordomias e despesas excessivas e desnecessárias. Também há exemplo, e qualquer cidadão que vai por esses países pode dar exemplos de como é que é abordado nas embaixadas e como é que funcionam as embaixadas. Saúdo, por isso, neste quadro, que com certeza nos edifícios que o Sr. Presidente da República anunciou que vão ser vendidos no exterior, muitos deles devem ser deste regabof que nos anos anteriores havia sobre a melhor embaixada no Champs-Élysées, a melhor embaixada na Vida da Liberdade, a melhor embaixada... Quer dizer, nós, que hoje estamos quase de tanga, tínhamos as melhores embaixadas nos melhores sítios do mundo. E depois os nossos embaixadores, os nossos diplomatas de vários níveis, não é? Também tinham que ter tudo de melhor, o melhor carro, etc. Portanto, saúde também neste quadro, esta decisão do Sr. Presidente da República de vender alguns desses edifícios, que com certeza alguns deles serão neste quadro das diplomacias do tempo passado. Agora também em benefício de alguns diplomatas, também sabemos que o trabalho deles é dificultado, porque temos entidades das estruturas do poder aqui em Angola, que quando se colocam ao exterior fazem exigências desnecessárias, não fazendo parte das listas protocolares, fazem exigências necessárias de apoios que complicam a vida, a eficiência e o orçamento dos nossos diplomatas lá fora, das nossas embaixadas. Portanto, dizia eu no princípio, temos gastado muito ao longo destes 50 anos, mas os reflexos em termos de ganhos nem sempre foram os melhores, porque, diria, muitos prémios são nitidamente fruto de lobby e tudo o que isso pressupõe, o lobby. Muitos cargos para o país foram por inerência ou por rotatividade. E as reportagens favoráveis e coloridas na mídia internacional são nitidamente comerciais, ou seja, são na maioria pagas. Portanto, todos estes 3 indicadores que eu referi não resultam propriamente de um trabalho aturado e contínuo da diplomacia. E no mais, e para terminar, digamos assim,
qual é a imagem, e temos que continuar a ser claros e sinceros, qual é a imagem que o nosso país tem, infelizmente, muitas vezes lá fora. Um país rico, mas pobre. Um país rico, com imensos recursos naturais, mas subdesenvolvido. Um país com multimilionários, mas com a população na pobreza. Um país com muitos esquemas e altos índices de corrupção. Ponhamos a mão na consciência. São esses ou não a imagem e a percepção que, injusta ou justamente, e muitas vezes injustamente, saem lá fora de Angola. Quando se lê a imprensa de alguns países, quando se vê partidos de outras orientações a falar sobre Angola, qual é a percepção geral que tem? E não é preciso só na imprensa e nos políticos. As pessoas, os angolanos que estão lá fora, os amigos dos angolanos que estão lá fora, qual é a percepção quando nos veem, qualquer um de nós do painel ou outros vamos lá fora? Pô, se o vosso país aqui é tão rico, mas o vosso país, como é que é? O petróleo só... Esta é a percepção. Não tenhamos dúvidas. Nós não temos uma percepção lá fora de um país que tem... E isto é chato estar a dizer, né? Porque às vezes parece que é ciumeira, né? Que tem, por exemplo, Cabo Verde, né? Que tem neste momento o Ruanda, que tem o Malawi, que tem o Botsuana, que tem outros países que têm, digamos, uma cada vez mais influência lá fora. E isto também seria a responsabilidade das representações diplomáticas alterarem... Claro, não é? Não tem-se feito o fundamental? Não, então se tens aqui um país com altos índices de pobreza, como toda a gente sabe, e vês os diplomatas angolanos, não é? Em situações nada compatíveis com esta pobreza que se vive no país, se vês, e já aconteceu mais que uma vez, se tu vês diplomatas angolanos a justificarem coisas que são injustificáveis, qual é a imagem que se passa? Justificarem coisas que são injustificáveis, já saíram daqui representantes do governo para fora para falarem em coisas que tu estás a ver que aqui dentro do país não estão assim? Então é preciso que a nossa diplomacia, que já fez muitas coisas boas, e eu queria lembrar, para não dizer que eu estou só a varrer, como se diz, queria lembrar a adesão de Angola às Nações Unidas e a recepção do Papa Paulo VI ao Agostinho Neto, como numa altura em que a diplomacia de facto tinha outros contornos e são fatores importantes na nossa diplomacia. Termino mesmo com duas clarificações. A minha análise não se foca preferencialmente nos últimos anos. Atenção, para não dizer que eu estou a ser crítico nos últimos anos. Não, eu estou a falar aos primórdios e a todos os 50 anos de independência. A minha análise é alargada, é abrangente e é uma análise feita pondo a mão na consciência e vendo os exemplos que nós vimos. E segunda constatação, nem tudo foi mau, houve naturalmente bons registros de algumas boas ações diplomáticas. Obrigado, Zé Guerreiro. Adebayo, na prática, qual é a principal missão das nossas embaixadas ou representações diplomáticas? Parece que às vezes fica pouco esclarecido para o cidadão comum. Afinal, qual é a missão? Porque depois nós estamos a olhar para as embaixadas, para a representação diplomática do ponto de vista político, mas também há o próprio papel dos consulados, que têm que olhar também para a comunidade angolana, em que alguns países com um número considerável. Qual acaba por ser o papel destas missões diplomáticas? As missões têm um papel fundamentalmente de representação, não é? E representação junto do Estado onde elas estão acreditadas, não é? E por esse motivo elas acabam por desempenhar várias funções, não é? Quer na relação com o Estado acreditador, não é? Quer mesmo também para a salvaguarda dos interesses do Estado, neste caso do Estado angolano, no exterior, e também das suas comunidades aí residentes, neste caso por intermédio dos como bem dizias, dos consulados, não é? Então nós temos uma rede, não é, que inclui entre embaixadas, consulados e representação em organizações internacionais, com cerca de 90
representações ou missões diplomáticas angolanas no exterior. Que nos últimos tempos têm sido também reduzidas, né? Houve uma redução. Mesmo assim, o número é elevado, não é? E depois também nós temos alguns fenómenos em que reduzimos algumas, mas depois abrimos outras, e então acabamos por não sentir o efeito da redução por conta deste movimento, que é normal, entenda-se. Mas eu creio que, por um lado, olhamos para a extensão, digamos, das missões angolanas no exterior, mas perguntamos-nos muitas das vezes sobre o resultado, não é? Para percebermos se efetivamente se justifica ou não essa extensão tão grande, sobretudo de embaixadas e consulados, não é? E quando olhamos para os resultados, tal como dizia o Zé Guerreiro, aí temos um resultado fraco, não é? Temos um resultado fraco, honestamente, e creio que poderia ser melhor. E aqui eu olho para dois aspectos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, que tem a ver com a projeção da imagem de Angola no exterior, não é? Uma real percepção do país, fazer com que o país, os seus interesses, as suas potencialidades sejam mais conhecidas no exterior, não é? Inclusive junto das nossas comunidades, não é? Por outro lado, temos o tema da atração do investimento estrangeiro direto, que é a tal diplomacia económica, não é? E honestamente o que nós vemos é que, eu diria que o poder central ou o Presidente da República faz muito mais do que todas as embaixadas juntas. Ou será que faz o lançamento e depois é trabalho das embaixadas a disseminar e realmente o problema é que mobilizar. Faz o lançamento e depois muitas das vezes sente-se menos o resultado, não é? Mesmo que em alguns casos leve tempo a trabalhar-se, não é? Mas depois há pouco o resultado, e por isso é que quando olhamos para as 90 missões, o custo que elas representam para o Estado não encontra a mesma proporção em termos de resultado. E aqui falo, isso podemos pôr os números em cima da mesa, falo em termos de resultado mesmo económico e financeiro. Quanto é que, já não vou dizer por diplomata, mas pelo menos por missão, por embaixada ou consulado nem tanto, mas sobretudo por embaixada, quanto é que essas embaixadas dão ao país, não é? Do ponto de vista da balança, aquilo que o país investe, suportando os custos do nosso pessoal, o que é que depois recebemos, não é? Do ponto de vista de investimento estrangeiro direto, não é? E portanto eu creio que aqui o que nós devemos ter presente é que as nossas missões precisam de trabalhar mais, não é? Porque hoje os ditames da nossa diplomacia, para lá das questões geopolíticas, ficou ultrapassado aquele dilema do nosso conflito interno que se refletia no trabalho das missões, não é? Que era a tal litigância que tínhamos em Pelá, UNITA, o governo UNITA, e hoje este trabalho em princípio já não faz qualquer sentido. Portanto, as missões têm que ser reconfiguradas no sentido da defesa do interesse de Angola no exterior. Há uma dimensão de interesses geopolíticos a salvaguardar, sem dúvida, mas chamam fundamentalmente a atenção aquilo que tem a ver com os interesses do ponto de vista económico. E há praças que são importantes para esse objetivo, não é? E sobre a qual nós devemos ser mais incisivos, inclusive haver um redirecionamento do pessoal, as melhores pessoas estarem nas embaixadas onde se espera melhor resultado, não é? E não termos essa gestão das tais 7, 8 categorias, não é? Que infelizmente enfermam muitas das nossas embaixadas e consequentemente do próprio trabalho no geral do Mirex, não é? E isso acaba também por condicionar o resultado e a qualidade do trabalho que essas embaixadas ou que esses diplomatas, ou entre aspas falsos diplomatas, prestam. Nós entendemos que
em todo o mundo se aceitam, vamos dizer, diplomatas que cumprem agendas mais políticas do que da carreira propriamente, não é? Mas é preciso encontrar ali um equilíbrio sensato e razoável, não é? E não tornarmos a função diplomática numa lógica meramente de acomodação, mas, sobretudo, na lógica de olharmos para os resultados. Agora, quanto à questão das condições das missões, eu diria que nós hoje, ficou aqui uma fama, mas hoje a realidade já é um bocado diferente, no sentido em que na maior parte das missões hoje já se assistem sérias dificuldades financeiras, né? E lá está a razão porque também devemos aproveitar, uma vez que estamos numa situação económica mais difícil, não é? Aproveitar para redimensionar o número de missões e mesmo o número do pessoal diplomático angolano no exterior. E se calhar grande parte deste trabalho ficar concentrado aqui ao nível do Mirex nas direções geopolíticas, não é? Onde também é importante, não é? Portanto, é necessário que aqui ao nível da estrutura central do Mirex haja também uma preocupação do trabalho, porque a estrutura central depois, para além desta relação com as missões no exterior, tem também a relação com as missões estrangeiras que estão acreditadas aqui no nosso país e, portanto, sob esse ponto de vista, têm um trabalho também singular na lógica dos dois eixos que eu apresentei aqui. Primeiro, o eixo da projeção da imagem de Angola no exterior e, segundo, a captação ou a atração de investimento estrangeiro direto, que é algo fundamental para a nossa agenda de desenvolvimento interna, não é? Nós precisamos de recursos, de muitos recursos, para serem investidos na nossa economia, na nossa sociedade, nos nossos mercados, na industrialização do país, no aumento da produtividade, da produção interna, nos vários setores, não é? Há setores que demandam altos fluxos financeiros que se calhar o nosso sistema financeiro pode não estar à altura de suportar. Vamos imaginar o setor petrolífero, por exemplo, não é? Onde a nossa banca não tem liquidez suficiente para suportar o volume de investimentos que são necessários naquela indústria. E, portanto, é relevante aqui a combinação do trabalho também diplomático no sentido de conseguirmos que esses fluxos venham do exterior. E também, Adebayo, e já vamos ao Gustavo. O Catalina faz um sinal, estamos a já fechar o tempo aqui para a primeira parte, mas vamos fechar mesmo com o Adebayo. A questão da formação, e quando se fala de diplomatas não de carreira, ou aqui dito por vocês, falsos diplomatas. Entre aspas, né? Falsos, entre aspas. Eu fiz aqui os sinais, mas os ouvintes não veem. Televisão. Entre aspas. A questão da formação também acaba por ser fundamental, e há agora, por exemplo, a evolução para a entrada em funcionamento da Academia Diplomática Venâncio de Moura, né, também para intensificar essa questão da formação dos diplomatas, e também, sobretudo, depois para se dar outro passo, não só para essa promoção da Angola, depois a questão da negociação, da atração de investimentos, mas também a presença de quadros angolanos em instituições internacionais. A nível da União Africana, surgem já alguns em áreas de relevo, mas recentemente ouvimos que, por exemplo, há este déficit a nível de organizações das agências das Nações Unidas, que também precisamos de ter mais angolanos. Aqui, há dois temas. Também um sinal de evolução da própria diplomacia. Sabe? Não, há dois aspectos aqui, né? O primeiro tem a ver com a formação, e aqui a Academia Venâncio de Moura cumpre um papel fundamental, não é? No sentido de efetivamente capacitar de forma periódica e regular, não é? Os diplomatas de uma maneira geral, não é? Não só estes que vêm de outros setores, não é? Que também são importantes e concorrem para
para o trabalho diplomático no final do dia. Mas a segunda questão tem a ver com a presença de angolanos nas organizações internacionais, e é verdade que a diplomacia pode cumprir um papel para alguns casos, pelo menos aqueles casos em que há uma espécie de presença por rotatividade de funções, em que o país, em que se solicita o país a indicar quadros para cumprirem esse desiderato. Mas depois é preciso que olhemos para várias outras organizações internacionais onde quadros angolanos também não têm a representatividade suficiente, por força do facto do ponto de vista de número e de formação e de skills e também cultural, não é? Não termos, digamos, este hábito de apostar, não é, na entrada em grandes organizações. Estou a falar, e isso é válido não só para organizações multilaterais, desde os FMIs, inclusive Banco Mundial e outras organizações desse perfil, até mesmo multinacionais, não é? Portanto, nós não podemos só ter os angolanos a entrarem para as multinacionais que operam em Angola, mas há outras multinacionais que não estão em Angola, mas que muitas das vezes demandam quadros e precisam de quadros, não é? E encontramos facilmente nigerianos, ganenses, quenianos, sul-africanos, namibianos, zimbabueanos, ruandeses, não é? Moçambicanos, cabo-verdianos, e muito raramente ainda encontramos, ou timidamente encontramos angolanos. E, portanto, precisamos, do ponto de vista também cultural e de educação e de mindset, de mentalidade, mostrar às pessoas que podem e devem concorrer a essas posições internacionais, que também são importantes internamente e no exterior para a projeção de uma imagem diferente do país, porque este tema da projeção da imagem no exterior não é responsabilidade exclusiva das embaixadas, tem a ver inclusive com a boa governação, com as nossas práticas internas, que depois se repercutem também lá fora. Obrigado, Adebayo Vuns. Vamos então partir sim agora para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco regressamos com a análise do Gustavo da Conceição. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. De regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Gustavo da Conceição, diplomacia angolana na conquista da preservação da independência nacional. O papel da diplomacia, Gustavo, depois de tudo o que foi aqui dito, as próprias missões também, em algumas situações, acabam algumas vezes por estar ou não condicionadas a realizar o seu real papel de forma eficaz. Não, as missões estão sempre condicionadas, porque do meu ponto de vista as missões transmitem o posicionamento central do governo, o posicionamento do Estado angolano em relação à diversidade dos problemas que se colocam hoje ao nível do globo, e depois um papel que eu também acho essencial, mas que continua a implicar esse condicionamento, é a estratégia para influenciarmos a percepção que o mundo tem de nós, aos mais diferentes níveis, ao nível econômico, ao nível militar, ao nível de segurança, ao nível da integração regional, ao nível que for, ao nível desportivo, ao nível cultural. Portanto, há diferentes dimensões da diplomacia que são condicionadas pelas políticas, pelas orientações metodológicas, pelas orientações resultantes de uma estratégia de condução do país, e, portanto, as missões são cumpridores disso. Se o fazem bem, se o fazem mal, deveria ser, enfim,
devia obrigar a uma avaliação permanente, constante do seu papel e as correções necessárias para que elas atingissem o seu fim. E no quadro dessas correções, equacionar, inclusive, o seu redimensionamento no quadro das limitações financeiras que o país tem, etc. Né? Agora, entendo que, do ponto de vista do papel que julgo que as nossas missões tenham em relação aos interesses do país, e o Adebayo já falou aqui na dimensão da diplomacia econômica, que eu acho que devia, enfim, podia ser objetivamente avaliada pelo número pela quantidade de investimentos estrangeiros, do número de turistas, enfim, de coisas assim que chegam a Angola. Mas nós temos outras dimensões da nossa diplomacia que é importante, desde logo nessa dimensão multilateral. Nós, por exemplo, tivemos influências positivas aqui nos Grandes Lagos, participamos, enfim, com algum sucesso e algum reconhecimento em processos de paz importantes no nosso continente e, portanto, dessa dimensão, inclusivamente lideramos processos, lideramos organizações regionais nesse domínio e, portanto, parece-me que a este nível temos feito algumas coisas, apesar de estarmos ainda longe na ambição dos resultados que queríamos, fundamentalmente em relação ao problema que se passa aqui ainda no vizinho do norte, entre as autoridades congolesas e o M23. Mas noutras dimensões, por exemplo, na dimensão humanitária, tivemos também papéis bons e positivos quando albergamos aqui, recebemos aqui no passado movimentos de libertação, recebemos aqui compatriotas daqui da região, quando os seus países estavam em conflito. E, portanto, nesse domínio, que resulta um bocado da nossa própria história, da nossa própria experiência de guerra, de luta contra a colonização, eu penso que também estivemos bem, cumprimos o nosso papel, cumprimos a nossa história na região e, portanto, do ponto de vista dessa dimensão da diplomacia, eu penso que nós também atingimos bons resultados, até porque hoje sofremos naturalmente numa dimensão militar, etc., e expressões internacionais, mas hoje a região está aqui, os países da região estão em liberdade e Angola está satisfeita por ter pago um preço para que isso acontecesse. Portanto, temos é que hoje explorar mais e melhor a nossa integração regional e o reconhecimento do nosso papel aqui na região. Finalmente, gostava de me referir a duas dimensões da diplomacia que não têm tido muita atividade ou não temos explorado com profundidade e deixamos muito isso aos cidadãos, às empresas, às iniciativas de quem trabalha nesse domínio. Estou-me a referir a uma diplomacia cultural, que no passado garantiu muito intercâmbio aos mais diferentes níveis, no cinema, na arte, na música, na dança, enfim. E a diplomacia, eu considero diplomacia desportiva, que, enfim, não sendo
no quadro dos estudos da área, não sendo uma prioridade nem uma importância. Mas eu considero que o desporto, sendo esse fenómeno global e de uma dimensão de consumo que poucas atividades sociais têm, devíamos ser uma área que devíamos ser também a nossa preocupação, até porque hoje já se utiliza muito a imagem dos desportistas para fazer diplomacia. Saúdo aqui uma iniciativa que utiliza uma iniciativa Visita Angola, que foi lançada aí há 2 semanas e que, enfim, não devia constituir só uma iniciativa digamos assim, daquela dimensão, mas devia se inserir numa estratégia global de atração do turismo, de mostragem do país, de mostragem dos nossos valores e do nosso potencial econômico, cultural, desportivo, etc. Portanto, lançando o nome de Angola para uma nova dimensão nesses 50 anos que estamos a comemorar da nossa independência nacional. Gustavo, este exemplo que dá do Visit Angola, poderemos relacionar como o que está a fazer o Ruanda com o Visit Ruanda, e que, inclusive com contratos com equipas, agremiações desportivas de nível mundial e também com seleções que estampam nos seus equipamentos principais, mas depois, para além deste recado para a atração, há que o próprio país poder ter estas condições, este potencial para receber estes visitantes, não é? Pois, é por isso que podia ser uma estratégia nacional, com vários setores a intervirem e a responderem, não é? No quadro de uma orientação que visasse esse objetivo claramente. E, portanto, podermos utilizar todas as oportunidades, todas as hipóteses para ampliarmos o bom nome e a boa imagem do nosso país. E Gustavo... Sim, diz. Não, antes, temos mesmo que fechar esse tema. Eu ia perguntar, e porque já liderou algumas delegações desportivas, e estávamos aqui a falar também deste papel das missões, de olhar para as nossas comunidades, bem para aqueles que daqui saem para representar Angola. Como é que, da sua experiência, como é que tem sido, na maior parte das vezes, essa articulação entre delegações desportivas que vão ao evento e o próprio papel da missão diplomática? Bom, da minha experiência, é certo que aqui e ali, com maior ou menor dificuldade, temos tido apoio das nossas instituições diplomáticas. Nem sempre este apoio, enfim, se resume em ações práticas do dia a dia, mas em disponibilidade para qualquer coisa que a gente possa precisar, porque muitas das vezes vamos com o planeamento das nossas viagens bem organizado e enfim, a tentar prever todas as situações que possam dificultar uma delegação desportiva. Mas é certo que contamos sempre com as nossas embaixadas e sempre que nós solicitamos temos tido boas respostas. Agora, é preciso perceber que nós, enquanto delegação desportiva, não é? Lá onde vamos, lá onde atuamos, também temos uma relação estreita com a comunidade. Porque a comunidade, quando é desporto, a comunidade aparece, a comunidade não vê no desporto cores políticas, não vê no desporto diferenças, não vê no desporto radicalizações e, portanto, a comunidade aproxima-se, e o que nós temos sentido é que
tirando raros casos, é que as comunidades no exterior e as nossas representações diplomáticas têm sempre uma distância que era importante diminuir, era importante convergir e portanto, com o objetivo da integração, era importante aproximar. Portanto, esta tem sido a nossa experiência e por isso acho que desse ponto de vista, do ponto de vista das relações com as nossas comunidades no exterior, as nossas representações diplomáticas têm que fazer mais. Obrigado, Gustavo da Conceição, e assim fechamos este capítulo relativamente à diplomacia angolana, depois desta conferência que decorreu na última semana, onde foram abordados vários temas ligados à questão da diplomacia, a trajetória, a questão da geopolítica, e também no final foram condecorados, né, com a outorga de medalhas e diplomas de reconhecimento a diplomatas e funcionários do Ministério das Relações Exteriores. E porque falamos aqui no papel da diplomacia, e destacava o Adebayo a questão da promoção da imagem de Angola, e uma delas tem a ver com o turismo que o país quer relançar. Na última semana também decorreu em Luanda a 8ª edição do Fórum Internacional do Turismo, a Bitur, com o lema Conectando Angola ao Mundo, e foi oficializada a marca nacional Visite Angola ao Ritmo da Vida, que simboliza o ritmo, a energia e a autenticidade da identidade cultural angolana, esta Angola que sentimos, vivemos e amamos, que queremos mostrar ao mundo. Também passa por ser uma das funções ou dos desafios das nossas missões diplomáticas. Mas para estarmos conectados ao mundo, precisamos de viajar, precisamos de, muitas das vezes, na parte das vezes, andar de avião, Zé Guerreiro. E entrando já para o segundo tema, a TAG anunciou, agora sim parece já num comunicado válido, as suas operações, a transferência total das suas operações para o dia 19 de outubro para o novo aeroporto, o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, todas as ligações internacionais, tal como já acontece com as rotas domésticas e regionais de Brazzaville e Kinshasa. Zé, agora para viajar mesmo temos que ir a Colibeng. No Bom Jesus. O aeroporto foi inaugurado há cerca de 2 anos, não é? E 2 anos. E foram sendo sucessivamente definidos prazos de transferência das operações, foram sempre incumpridos, não é? E nós no programa já falámos isso várias vezes e apelávamos a que nos digam a verdade, a que sejam objetivos e claros, não é? As pessoas têm que saber, têm que programar as suas vidas, as suas estratégias, etc, etc. E, de facto, isso não veio a acontecer. Agora, foi definido, né? Foi definido o prazo 19 de outubro para que a TAG passe a viajar a partir do Aeroporto Internacional Agostinho Neto. É evidente que eu, como patriota, quero que tudo corra bem, não é? Quer que tudo corra bem, quer que tudo funcione bem para o país, e neste quadro, digamos, de patriotismo, também uso muito a questão do realismo, não é? Porque não é patriota aquele que bajula, não é patriota aquele que diz tudo que está tudo bem, não é? Acho que também é patriota aquele que questiona, que tenta perceber mais os pormenores, que tenta criticar, que tenta saber como são as coisas. Esse também é patriota. Também eu é neste quadro um bocado que me coloco, porque o que está bem já a gente sabe, porque a Comissão Social Pública, a propaganda, etc., todos falam de tudo o que está bem, não é? Então eu acho que tem que haver uma opinião pública, e o nosso programa tem feito um bocado esse papel de ser questionador, de ser crítico, de ser investigador, para que as coisas hajam um contrapeso entre o que se diz bem e a verdade, não é? E neste caso, parece-me que esta mudança está a ser feita um pouco à pressão. Embora já tenham passado 2 anos, não é? Acho que
Acho que do momento para o outro surge esta decisão, depois de sucessivos adiamentos, e penso que esta pressão depois vai passar para as companhias aéreas internacionais que não a TAG. Sim, porque, por exemplo, segundo a Expansão Z, diz que a Emirates prevê essa transferência para 1 de novembro e a TAP também para a segunda semana de novembro, segundo fontes avançadas pela Expansão. E há quem diga que o problema não está na estrutura aeroporto, né? Está depois em algumas componentes da própria operacionalização dessas companhias. Que tinham que ser salvaguardadas previamente, antes da definição de prazos que foram sendo dados, não é? O que me preocupa é que essas companhias estão mudas e caladas, não é? A Expansão foi sacar, com certeza, com as suas fontes, essas datas, mas nós nunca ouvimos, nestes 2 anos, as companhias falarem, não é? Mas sai sempre cá para fora porque falta isto, por combustível, porque os tanques de combustível, porque a aproximação é difícil, porque não sei o quê, o transporte do aeroporto até aos hotéis em Luanda, as tripulações acabam por fazer horas a mais do que o impossível que eles voltem ao voo. Quer dizer, há uma série de situações, não é? Que nós não estamos a ser esclarecidos e que me parece que se esconde alguma coisa, não é? Então, agora que a TAG vai avançar, na minha ótica, sob pressão, e até se diz, não é? Isto já é má língua, não é? Eu não gosto de dar voz à má língua, mas ouvi uma versão até que, como vamos comemorar em 11 de novembro, portanto, os 50 anos de independência, vamos receber muitos visitantes, centenas de visitantes. Então, que queremos apresentar o nosso aeroporto 4 de fevereiro, né? Que vão cair no 4 de fevereiro, bonitinho, organizadinho, certinho e limpinho. Então, tirar já rapidamente, não é? É uma versão, porque quando as pessoas não estão informadas, dão aso a que haja a desinformação, o fake news, a intriga, não é? Então é por isso que eu tenho impugnado sempre que haja hajam estruturas de comunicação eficientes, verdadeiras, aos vários níveis, dos ministérios, empresas públicas, Presidência da República, etc. Só uma boa informação permanente e realista é que combate a fake news, é que combate a desinformação, é que combate as mentiras, as intrigas, não é? Portanto, por exemplo, há outra situação que nós nunca mais ouvimos falar, que é, havia-se dito no início, quando o aeroporto foi inaugurado, eu não sei agora se oficialmente ou não, que todo este processo de transferência, que havia uma decisão que não sei se continua válida, não é? Que também não fomos ainda informados, que é, os jatinhos executivos ficavam no 4 de fevereiro. Os voos protocolares também ficam no 4 de fevereiro. E os voos políticos também ficam no 4 de fevereiro. Ou seja, também já falando na opinião pública, quer dizer, embora alguns casos justifiquem, não é? Mas vamos manter uma prática que é muito criticada, né? Que é, os nossos governantes andam pela cidade de sirene e batedores, não é? Por causa do tempo, às vezes até saem atrasados de casa para irem para as reuniões, né? E agora também nos aviões, não estão lá para aguentar o saco de terem que vir de colibengo, não é? Quando viajam, quer dizer, pelo que estou a ver, toda esta, nossos camaradas dirigentes que viajam preferencialmente não pela TAG, nos voos internos, e até nos voos internos viajam em jatos particulares, oficiais, digamos assim, continuarão comodamente, não é, a passar no 4 de fevereiro, e nós, o povão, é que temos que vir de colibengo, numa situação, não é? Numa situação que continua a não falar nas vias de acesso. Por isso eu falava na questão de uma certa pressão, não é? Como é que está o atual estado da ferrovia? Não é? Houve algum desenvolvimento? Até o Sr. Presidente da República já fez várias visitas, já andou de comboio, não é? E vimos situações degradantes, não é? que o próprio Presidente da República constatou. Foram dadas, ele próprio deu orientações. Nunca mais se falou na ferrovia daqui para o aeroporto. Tinham sido suspensas as ligações entre o Bungo e a estação do aeroporto até... A dizerem que vai começar dia 19, tinham que dizer não, vai começar dia 19 porque o comboio está regularizado, as estações não sei o quê, a linha de caminho de ferro está organizada, a rodovia
também está organizada, está assim, pá, isto nada foi dito, nunca mais se falou nisto, não é? E eu acho que este comunicado de ataque devia ter sido precedido num comunicado do Ministério dos Transportes a anunciar exatamente como estão estas situações, não é? Pronto. Isto temos que questionar sempre para podermos ter boas informações. Mas eu aproveitava para ligar essa questão do novo aeroporto, também a questão da TAG, não é? O tema também abrange isso, também pode abranger isso, e eu serei rápido. Nunca é demais voltarmos a falar na nossa a tal companhia de bandeira, que eu já disse no programa que discordo do conceito, que acho que devia ser pelo menos parcialmente privatizada para ganhar outras eficiências, mas não é para aqui chamado. A nossa companhia de bandeira continua a fazer uma publicidade muito bonita, não é? Vou para aqui, para ali, novas rotas, novos aviões, enfim. O embrulho e o conteúdo é a questão fulcral na publicidade e que o Adebayo também conhece, não é? Que é a questão do embrulho, não é? E do conteúdo, quer dizer, é um exemplo que a gente dá na publicidade. Se tu tiveres um rebuçado muito bem embrulhado, não é? Mas se o conteúdo não for assim de um bom chocolate, não é? Rapidamente a pessoa vai deixar de comer aquele rebuçado quando descobrir que o papel de embrulho é bom, mas o rebuçado não presta, não é? Então vai deixar rapidamente, mas a publicidade não resolve. Então, o que está a passar, a publicidade está com uma publicidade muito boa em termos de mídia, sobre novas rotas, sobre os novos aviões, etc, etc. Mas se persistem alguns problemas, não é? Se persistem alguns problemas, o utente, o cliente, vai perceber que a publicidade não está a dizer aquilo que é verdade, não é? Porque, vamos lá ver, os preços dos bilhetes dos voos nacionais e internacionais continuam escandalosamente caros, e ninguém diz nada, volto a dizer isto, escandalosamente caros, não é? Persistem alguns atrasos, cancelamentos, e no outro dia vimos até reclamações com um voo que vinha de cabine e viajar no novo aeroporto, as pessoas tiveram que dormir no aeroporto porque não havia ligações para a cidade. Continua a questão de cabinda, que é uma pouca vergonha, não é? O povo, para quem o governo subsidia os bilhetes, não beneficia desse subsídio, não é? Há uma rede de candongueiros, não é? E diz-se até que até dezembro já não há bilhetes de ataque para ir a cabinda. Quer dizer, estes bilhetes saem dos balcões e dos serviços associados à TAG. E a TAG não faz nada. Os bilhetes custam 3 vezes, 4 vezes mais dos preços oficiais estabelecidos pelo governo. E ninguém diz nada. Isto vem há meses, vem há anos, não é? Então, tudo é tratado na candonga. Então é preciso, não é? Não podemos ter só propaganda, não podemos ter só coisas bonitas na mídia, na imprensa pública, etc. Temos que ir ao fundo dos problemas para que os problemas sejam resolvidos, não é? Portanto, eu juntei estes dois temas, não é? Que é o acesso ao novo aeroporto, a abertura do novo aeroporto aos voos internacionais da TAG, com a própria função, a operacionalização da TAG como companhia de bandeira, não é? Que precisa de facto de melhorar bastante os seus serviços para que as dificuldades, com certeza que acontecerão, porque uma transição agora dos voos internacionais vai trazer dificuldades, algumas verdadeiras, algumas verdadeiras, não diria, algumas justificadas, não é? É todo um processo novo. Com certeza que a TAG não vai conseguir atender todas estas dificuldades, mas temos que ter confiança nas autoridades, temos que ter confiança na TAG, nas empresas que operam o aeroporto, que estão atentos aos problemas e que aos poucos vamos resolver estes problemas. Só assim se justifica esta transição rápida para o aeroporto internacional Agostinho Neto. Obrigado, José. Adebayo. 19 de outubro, já neste próximo domingo, começa então essa movimentação para o novo aeroporto. Isso também vai exigir uma outra cultura dos cidadãos, a questão da pontualidade, a questão dos acessos, a ligação, por exemplo, temos aqui a via principal que liga o centro da cidade ao novo aeroporto, que é a Avenida de Olinda Rodrigues, conhecida Estrada de Catete, mas depois também há outras ligações, quer por Cacoaco, quer pelos Zangos, e há uma também ali do Bom Jesus, do Zango 8000, que vai fazer esta ligação.
será também um dos desafios. Sim, nós estamos neste processo já há algum tempo e creio que estamos a entrar aqui num momento crucial, né? O aeroporto, basicamente, só para fazer história, foi inaugurado a 10 de novembro de 2023, não é? Tivemos o início das operações de carga primeiro, depois os voos domésticos, mas os regionais Kinshasa e Brazzaville, e agora então estamos com o grande desafio dos voos internacionais com temas, né, com desafios do ponto de vista do início efetivo desta operação, né, a tal ponto que tivemos comunicados que depois foram considerados fakes e agora temos uma data, não é, publicamente assumida, não é, eu lembro-me de na sexta-feira ter assistido no telejornal da TPA uma entrevista de um administrador da TAG e, portanto, creio que agora é verídico que no dia 19, não é, teremos então o primeiro voo, creio, e a referência era um voo que virá da África do Sul, de Joanesburgo, e que chega a Luanda às 4 da manhã no dia 19. Agora, isto coloca na ordem do dia a questão de percebermos em que medida estão os serviços preparados, não é? Preparados, certificados, testados, trabalhados, para que não haja assim grandes sobressaltos, não é? Digamos, naquele movimento de desembarque e seguramente neste mesmo dia teremos os primeiros embarques de passageiros, pelo menos de voos internacionais da TAG, não é? É uma combinação, há várias instituições que se cruzam aí, não é? O gestor do aeroporto, que é o tal operador temporário, não é? Mais as companhias aéreas, mais as companhias de handling, não é? Ou de serviço terra, se quisermos, não é? E portanto esperemos que não haja assim grandes sobressaltos, porque tivemos aqui, creio que, tempo suficiente com os voos domésticos, não é? Portanto são operações, são quase similares, não é? Portanto num olhar de um leigo, parece-me que não há assim grandes diferenças do ponto de vista da operação em si. E pronto, a TAG faz todo sentido que seja a primeira também nesse processo e que logo a seguir surjam então as outras companhias internacionais que voam para Angola. Eu acho curiosa vamos dizer, a teoria posta a circular à volta do início das operações vis-à-vis as celebrações do 11 de novembro, mas também faz todo sentido, né? Que a gente queira mostrar, digamos, uma obra nova, não é? Ou um novo aeroporto aos visitantes emblemáticos, né? Altos chefes de Estado, portanto... Mas acho que esses vêm para o aeroporto 4 de Fevereiro. Eu pus isso exatamente por causa disso. Acho que está definido que os voos políticos ou protocolares continuarão a ser no aeroporto 4 de Fevereiro. Mas nós temos uma outra realidade, que muitos chefes de Estado também viajam em voos de carreira, né? Portanto, há chefes de governo e alguns casos até exemplo tem sido com o Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que é o único, não é? Sim, é difícil. Não. Tem outros. Há muitos outros que operam, utilizam... No fundo, a minha intervenção nisso é no sentido que nos esclareçam. No fundo é isso, para evitar as dúvidas. Será que é assim mesmo, como foi dito da primeira parte, há 2 anos, 1 ano e tal, que os jatos, os aviões protocolares, os aviões, as viagens políticas, etc., manter-se-iam no 4 de Fevereiro ou não? Não, mas isto foi público. Sim, na altura da inauguração do Internacional Dr. António Agostinho Neto, foi dito que o 4 de Fevereiro passaria a ser utilizado para voos executivos, não é? Acho. Assim, portanto, não sei se é válida, mas eu creio que nós poderíamos ter os 2 aeroportos a funcionar. E claro que o 4 de Fevereiro precisa de benfeitorias, né, de reabilitação, para ter uma outra
capacidade até de acolhimento e operacional. E recentemente foi inaugurado no 4 de fevereiro um hangar para manutenção, e inclusive também diz-se que as aeronaves vêm fazer a manutenção aqui, ou alguns trabalhos operacionais no 4 de fevereiro. Eu creio que do ponto de vista de gestão da aviação civil não há grandes temas, não é? Creio que isso, pelo menos outras geografias onde existem 3, 4, eu sei que em Paris existem 5 aeroportos, por exemplo, e portanto depois é a gestão do custo, não é? Que as companhias decidem onde lhes melhor convém. Não é? E por falar em custos, foi aqui também assinalado na última semana que Angola mantém há mais de um ano, ou mantém-se como país com a taxa aeroportuária mais alta, de acordo com a Associação de Companhias Aéreas Africanas, né, que apresentou um relatório referente ao 4º trimestre de 2024 e diz que no primeiro trimestre de 2025, recentemente publicado, coloca o país novamente na linha da frente entre aqueles com a taxa portuária mais pesada. Né, está-se a cobrar $2.000 aos operadores. Quer dizer, há também essa questão do custo da operação. E isto, quando se quer transformar com o novo aeroporto Angola num hub, né, aeroporto internacional António Agostinho Neto, tal como é o aeroporto de Addis Abeba ou Oliver Tambo em Joanesburgo, África do Sul, com estes custos poderá também de alguma forma atrair estas mais companhias aéreas ao nosso país? É um desafio que vai ser colocado seguramente à entidade que ficar com a concessão da gestão aeroportuária, não é? Perceber o que é que ela tem a obrigação contratualmente de entregar financeiramente ao Estado, não é? Para depois dimensionar o custo, mas sem dúvidas que se nós queremos transformar o novo aeroporto Agostinho Neto num hub regional, precisamos de ter os nossos custos pelo menos equiparados, não é, aos demais, não é? De modo a conseguirmos captar e atrair digamos, voos e rotas aqui que passem que considerem a possibilidade de Luanda, não é, para a distribuição para outras geografias do continente. De modo que dizia... Antes de avançar, este problema que estás a falar é muito importante. Eu queria falar, quando foi a minha vez, num assunto que tem a ver com a questão dos custos, não é? Eu uma vez, e já foi há muito tempo, mas mesmo muito tempo, eu precisava de viajar, comprar um bilhete pela TAP, posterior, e era um preço exorbitante. Eu conhecia na altura o delegado da TAP, em Angola, então fui ter com ele, pedi-lhe uma audiência na altura, então entrei, mas era meio amigo mesmo, disse, acabo de ser assaltado à mão armada. Disse, mas o que é que se passa ali no balcão? Não, fui assaltado à mão armada. Mas o que é que se passa? Levantou-se, não. É o preço do bilhete que tu estás a fazer para ir a Lisboa. O gajo ficou assim, então, sim, este preço do bilhete é uma coisa exorbitante, é uma vergonha. Ele disse, senta-te aí. E depois disse-me, de facto tens razão, mas o problema não é das companhias. O problema é que Angola é o país onde tudo é mais caro. E isso reflete-se no custo. Por exemplo, eu vou dizer o que ele disse, temos a taxa aeroportuária mais cara do mundo. Vocês se referiram agora. Esta conversa tem há 20 anos. Temos o combustível mais caro do mundo. Temos hotéis mais caros do mundo. Temos os restaurantes mais caros do mundo. Temos os transportes terrestres das nossas tripulações mais caros do mundo. Queres que os preços de bilhetes de passagem sejam baratos? Este é um problema concreto que temos a ver com os custos, de facto, que se refletem depois nos preços dos bilhetes. Mas aí levanta-se depois uma outra discussão que tem a ver com a rentabilidade dessa rota, ainda assim, no caso, por exemplo, da TAP, não é? Que as rotas, sabe-se que as rotas de Luanda e as do Brasil têm um peso grande na rentabilidade, por exemplo, da TAP. E eu não sei se, comparando os preços Luanda e os preços do Brasil, onde é que a TAP pratica preços mais competitivos, não é? Portanto, mas lá está, são desafios que se colocam, não é? E creio que o novo aeroporto traz o tema baila, né? E que precisamos discutir e não ter receios dessa discussão, não é? Desde que ela seja feita, obviamente, com urbanidade. E o Zé Silva, na primeira questão,
colocava aqui o tema cultural da pontualidade, não é? Sobre o qual vamos ter que geralmente todos trabalhar, querendo ou não, não é? O tema, pronto, o novo aeroporto não é assim tão distante do centro da cidade de Luanda, não é? São 30 km ou 35 km de Luanda, e há outros aeroportos, todos nós conhecemos, em que a distância obviamente até chega a ser maior. O ponto é a questão dos acessos, não é? Quer ferroviários, não é? E aqui levanta-se a necessidade de termos uma melhor fotografia sobre como é que está a operação dos caminhos de ferro na rota Bungo, novo aeroporto. Pelo menos estavam suspensas, né, a partir de 16 de junho, que se iria retomar no mês de setembro. Não houve depois informação já da retoma desta ligação. Era importante percebermos, porque obviamente que sem prejuízo do que acontece com os voos domésticos, a necessidade vai aumentar, não é? E é preciso que essa solução esteja aí disponível, não é? Pelo menos coincidindo já com o início da operação dos voos internacionais da TAG, não é? Depois temos as melhorias que são necessárias introduzir nas estradas e na circulação rodoviária no acesso ao novo aeroporto. Desde logo a Avenida de Olinda Rodrigues, que é no fundo que absorve a maior parte do tráfego, a maior parte das pessoas, pelo menos as que saem do centro da cidade, passam necessariamente por essa estrada para chegar ao aeroporto Agostinho Neto, não é? E precisávamos perceber em que medida o tráfego está dimensionado para esse aumento de fluxo que potencialmente poderá acontecer. Há as vias alternativas de Cacoaco e neste caso da via expressa num e noutro sentido, do Benfica e de Cacoaco, não é? Mas há inclusive, creio que uma estrada nova a ser construída, e que, pronto, são acessibilidades que deveriam já estar prontas. Eventualmente não há informação pública sobre o estado real dessas obras, mas o que é facto é que, pronto, lá está, o cidadão vai ter que se virar, né? Basicamente é isso, não é? E encontrar alternativas para não perder voos. Vamos depois rir-nos todos, mas seguramente vamos ter aí algumas situações desagradáveis de algumas pessoas que poderão mesmo perder voos, porque, pronto, também nós culturalmente, tendo o aeroporto no centro da cidade como tínhamos ou como temos até aqui, as pessoas conseguem gerir a vida no sentido de chegar ao aeroporto no horário mais ou menos tranquilo. Agora, para chegar ao novo aeroporto em certos horários, para conseguir cumprir o voo, vai ser um desafio enorme, não é? Nós, os angolanos, já estamos habituados a nos virarmos. Eu não estou preocupado com nós os angolanos, né? Nós viramos em vários setores da vida. Agora, a questão, se queremos melhorar a imagem do país, a imagem do país lá fora, cá dentro, a preocupação também é com os estrangeiros que vêm e que o tratamento que eles vão ter ou não no aeroporto, no novo aeroporto, e a vinda e o percurso de e para Luanda, de e para os hotéis em Luanda, de e para as suas habitações em Luanda, isso é que me preocupa. Não, o relevante do meu ponto de vista, é que tenhamos horizonte, mesmo que não estejam já concluídas, mas tenhamos horizonte de como é que estão essas acessibilidades criadas, não é? A partir de quando elas vão estar efetivamente a funcionar em pleno, para as pessoas saberem, eu tenho um voo às 22 horas, consigo colocar-me e depois o tema da segurança, né? Consigo colocar-me no comboio, vou aqui ao Bungo, apanho um comboio às 19, 20 horas e chego ao aeroporto sem stress, né? E sem stress do ponto de vista de não haver atraso na chegada do comboio na hora mais ou menos programada, e sem stress também do ponto de vista de segurança, né? Que é outro tema. Por exemplo, nesta altura, inclusive, ainda decorrem as obras da vedação de todo o percurso ferroviário do Bungo até o novo aeroporto. Vamos fechar este tema com o Zé Guerreiro e o Adebayo. Voltamos daqui a pouco, porque teremos intervalo, e o Gustavo também vai olhar para esta questão dos voos para o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a terceira e última parte do seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Gustavo da Conceição, pronto também para voar pela TAG a partir do dia 19 de setembro. O Gustavo voa muito, com as funções do desporto. Pronto, sobretudo para enfrentar novas dificuldades para continuar a voar pela TAG. Dá-me prazer voar pela tal companhia de bandeira, é nossa e portanto, se tivermos que dar dinheiro, eu prefiro dar dinheiro a um nacional do que pagar a um estrangeiro. E portanto, se a oferta de serviço é similar, por que não continuar a apoiar o nacional? Agora, é certo que há desafios para os passageiros e para as companhias. E o desafio da mudança de operação deixa a TAG numa posição perigosa. Perigosa porque a sua relação com os clientes vai se complicar. Vai haver mais contestação, vai haver mais problemas no cumprimento dos horários, enfim, há um conjunto de questões que quer a TAG, quer os passageiros não controlam e que vão influenciar a sua relação. Portanto, já os colegas já se referiram às acessibilidades. Como é que se vai para o aeroporto? Uma pessoa estar com o aeroporto no centro da cidade e chegar lá, saber que demora 1 hora, 2 horas, muito bem, chega lá e entrega as coisas. Ali tem que saber que pode precisar de ir no dia anterior, dependendo dos horários. E, portanto, se a oferta de alojamentos no aeroporto ou perto do aeroporto continuar incipiente, isso vai criar muitos problemas aos voos da TAG. Por outro lado, vai criar desafios à gestão e à utilização do próprio aeroporto, porque nós também não complicamos, como bem disse o Zé Guerreiro. Se for preciso, começamos já a dormir aí no chão mesmo do aeroporto, 2 ou 3 dias, a cozinhar aí, a estragar aí e acabou. Daqui a uns anos não é aeroporto. Portanto, temos todos esses desafios para gerir e, portanto, devíamos pensar mais estrategicamente na solução, olhar para a sua diversidade e a diversidade dos seus impactos, portanto, não só em termos dos acessos, em termos dos alojamentos, em termos da oferta de restauração na zona e dentro do aeroporto mesmo, criar outras condições para evitar os problemas com os passageiros e os problemas com as tripulações, porque depois não se consegue encorajar as outras companhias a irem operar lá em cima, e algumas delas não vamos conseguir pressionar o suficiente para a mudança se não houver uma oferta de serviços que melhore a sua qualidade, porque não estou a ver empresas como a Emirates, por exemplo, a aceitar mudar-se, não verificar que ali tem todas as condições para continuar a brilhar para os seus passageiros. E, portanto, a experiência da TAG é muito importante, mas é muito importante que corra tudo bem com a TAG, não é? E que o índice dos seus passageiros se eleve. E, naturalmente,
estou a ver que para que isso aconteça, vamos ter que passar dificuldades. Não acredito que os primeiros dias sejam dias fáceis e portanto, aquilo que eu peço a todos os envolvidos e particularmente aos responsáveis, porque nós vamos estar aqui deste lado também atentos e a fazer esse exercício, é que se olhe para estes primeiros 30 dias desta operação com olhos de ver, para perceber-se o que é preciso fazer para seguramente melhorar aquilo que vai acontecer no início, porque lamentavelmente, estou a prever, não vou dizer desastre, mas estou a prever grandes dificuldades na relação entre a TAG e os seus passageiros. E, portanto, se houver alternativas em voos que operem no 4 de fevereiro, estou a ver mesmo a TAG a ter um declínio de passageiros em alguns voos. Obrigado, Gustavo da Conceição. Adebayo, antes mesmo de fecharmos este capítulo, ainda tem uma nota relativamente a essa questão no fundo, da aviação. Quem vai hoje ao novo aeroporto, não é? Sente-se orgulhoso e maravilhado, não é? Pela qualidade da infraestrutura, não é? E nós muitas das vezes temos no país um desafio que é o desafio da manutenção das infraestruturas, não é? E portanto precisamos pensar, quer do ponto de vista das instituições, mas também do ponto de vista do utente, não é? Na abordagem e na forma como nós lidamos com as nossas infraestruturas, no sentido de cuidarmos, salvaguardarmos, às vezes até mesmo se for necessário estranharmos, não é? Porque é algo nosso, de que nos devemos, acima de tudo, orgulhar, mas mais do que isso, conservar, não é? E sob esse ponto de vista, eu chamo aqui a atenção à necessidade que temos, por exemplo, de controlar o sistema de táxis, não é? E não é mal nenhum, porque nós, quando vamos aos outros aeroportos pelo mundo, encontramos não só os táxis, mas encontramos, digamos, pessoas ligadas à estrutura do sistema aeroportuário que fazem esse monitoramento, não é? Para não haver, digamos, alguns atropelos e situações de inconformidade, táxis falsos. E também abre-se uma oportunidade de negócios e da própria organização de outros serviços que serão prestados no aeroporto. O aeroporto tem uma infraestrutura, e naquele caso é mesmo uma cidade aeroportuária, não é? Que está ali a nascer, e portanto, neste tema concreto dos táxis, não é? Que haja aqui essa facilidade, porque também não podemos presumir. Uma, sim, é importante haver uma oferta de táxis, mas dois, é importante haver uma oferta de estrada, e essa nós não temos. Mais táxis, mais entulhamento das vias. Portanto, nós temos que arranjar a solução, e a solução, do meu ponto de vista, passa por oferta de estrada. Sem dúvidas, Gustavo, mas havendo as estradas, teremos de ter lá carros a circular, e neste caso não só carros particulares, não é? Mas também sistema de transporte, não é? Com autocarros e táxis disponíveis para qualquer pessoa que, depois de sair de uma viagem, ou que foi às vezes até acompanhar alguma situação qualquer e que tenha a necessidade de utilizar o táxi no aeroporto, consiga utilizá-lo com a maior tranquilidade, sem stress, né? Porque muitas das vezes coisas que noutras realidades funcionam normalmente, nós às vezes complicamos e tornamos aquilo estratosférico. Não há necessidade, é uma operação simples, parece-nos, não é? Pelo menos pelo que vemos em qualquer parte do mundo, a pessoa sai com as suas malas e... Eu lembro de uma experiência, por exemplo, no Rio de Janeiro, que para além do Galeão tem o Santos Dumont, e há uma carreira de autocarro que circula, temos os principais espaços turísticos do Rio de Janeiro, que só faz a ligação para o aeroporto. Ele tem um ponto determinado, apanha os passageiros e termina a viagem
aeroporto, por exemplo, no Santos Dumont, que é no centro da cidade. Outro tema, os hotéis ou as cadeias de hotéis terão que também ter shuttles disponíveis para esse apoio, como Sim, também acontece noutras geografias. A própria TAG também parece que anunciou, pelo menos neste nestes primeiros momentos, sim. Só para os que estão em trânsito. A TAG anunciou um shuttle só para os que estão em trânsito, passageiros em trânsito. Sim, essa é a primeira fase. Pronto, portanto, eu creio que há desafios do ponto de vista da manutenção, da infraestrutura em si e por parte principalmente dos utentes na gestão de pequenos objetos, né, a tirar o lixo para o chão e não nos locais devidos, ou pelo menos guardá-lo para colocar no local devido assim que eu encontrar. Portanto, é aqui uma questão de mentalidade que precisamos trabalhar para não degradarmos a estrutura daqui a pouco tempo. Sim, tal como aconteceu com o 4 de fevereiro, que teve uma reabilitação em 2010, a quando do CAN, depois começamos a ver a própria infraestrutura com o tempo a se degradar, e muitas das vezes por atos dos próprios utentes, não é? Não tanto, em alguns casos, pela falta de manutenção, mas pelo comportamento dos próprios utentes. Vamos assim fechar este capítulo e já na parte final do nosso Jornal 7 Dias, José Guerreiro, é o momento para os nossos recados. Eu vou ser breve nos recados, porque eu pensei que o ENDA vinha, né? Então tinha deixado os recados da área cultural para o ENDA, mas o nosso ENDA está justificadamente ausente, então vou fazer um bocado a parte dele, porque ele com certeza falaria nestes recados da área cultural, que é, em primeiro lugar, o Prémio Camões para a angolana Ana Paula Tavares, que temos que registrar, é o terceiro angolano que recebe o Prémio Camões, que é um prémio prestigiado da literatura mundial. O segundo tema cultural que eu queria trazer, que com certeza o ENDA traria, era a inauguração do Centro Cultural do Namibe, Mussungu Bitoto. Eu que conheci o centro, o Cine Estúdio, que passei lá várias vezes quando não estava em funcionamento, fiquei muito contente. Acho que é uma obra muito importante, não é? Inaugurado na sexta-feira, uma obra muito importante, não só para o Namibe, mas para o país, e portanto eu realço a importância da inauguração, que teve também a presença do Sr. Presidente da República. Eu trazia o meu principal recado, e estes foram adendas culturais, em nome do ENDA, para a questão do centro de hemodiálise no Namibe. Eu acho que é uma obra que foi entregue também no quadro desta deslocação do Sr. Presidente ao Namibe. É uma obra que foi construída e preparada no Hospital Provincial Ngola Kimanda, em Moçambique. Se há investimentos na área da saúde que valem a pena, investimentos de monta que valem a pena, este dos centros de hemodiálise, embora a sua gestão seja outra conversa, que não é para aqui chamada, são investimentos muito importantes. Porque nós temos cada vez mais cidadãos angolanos com problemas nos rins, e a inauguração deste centro no Namibe evita que acho que eram cerca de 50 pacientes que tinham que se deslocar 3 vezes por semana ao ILA para fazer a hemodiálise. Portanto, saúde veementemente este investimento na área da saúde, portanto, no Namibe. O segundo recado tem a ver com Benguela. Eu sempre que posso dar recados de Benguela, não é? Mantém-se o ambiente de negócios bastante incerto, não é? A atividade económica bastante lenta, não é? Com os habituais entraves e dificuldades. Mantém-se alguma desmotivação de empresários, não é? Isto tem a ver com o ambiente de negócios no geral e portanto, nas dificuldades que os empresários têm, realmente as pequenas e médias empresas, não é? Os meninos de rua, os velhos a pedirem esmola ao pé dos restaurantes, e os meninos, é uma raridade que infelizmente nós temos nas grandes cidades. Mas gostaria também de apontar algumas melhorias, não é? As estradas, algumas delas estavam em obras, foram concluídas, não é? Ainda faltam outras, mas algumas delas foram já concluídas, e a grande novidade é que existem semáforos nos principais cruzamentos de Benguela. Isto é nós estamos a um nível tão baixo de cidadania que eu já fico contente de termos semáforos. Semáforos é uma coisa que qualquer vila, em qualquer sítio tem, né? Mas nós estamos de facto tão em baixo, não é? Que até já temos que nos maravilhar por causa de semáforos, mas pronto, é mesmo assim. Então vou ficar agradado por Benguela já ter semáforos nos principais cruzamentos.
ainda faltam outros, né? E estes semáforos disciplinaram o trânsito e sobretudo trouxeram uma coisa boa, que é, eu tenho referido noutros aspectos, noutros programas, que os cupapatas em Benguela são o exemplo típico da anarquia e da indisciplina. Eles comandam o trânsito, andam em todo lado, porque há centenas de cupapatas nas ruas de Benguela. E é bom de ver agora, e volto também a dizer, a pobreza das nossas ambições, ver os cupapatas parados nos semáforos. E eu trago este exemplo para ver se aqui os nossos mototáxis em Luanda também poderiam fazer isso. Benguela tem sido exemplo para o país em muitos aspectos da vida económica, social e cultural, e solicitava às autoridades em Luanda que tentassem conseguir com que os mototáxis em Luanda também parassem nos semáforos como param os seus colegas em Benguela. Era só. Obrigado. Ficaram os recados do José Guerreiro. Gustavo da Conceição, que recados é que partilhas para esta edição? O que partilho nessa edição é uma mera informação que resulta da minha interessante experiência de fazer uma viagem entre Luanda, Kwanza Norte e Uís, tendo a possibilidade de sair por Catete e entrar por Cachito. É notória a dificuldade nas estradas, mas também é notório o esforço e o trabalho que se está a fazer em alguns troços para a construção, a reconstrução e a recuperação de estradas. Bons exemplos disso é aqui depois de Catete e até Maria Teresa. Um bom exemplo disso também é a estrada entre Uís melhor dizendo, de Dalatando até Uís, onde há tapa-buracos bem sinalizados, o esforço de tapar os buracos está a ser feito, está muito bem sinalizado e, portanto, ajuda bastante aos condutores. Já o mesmo não posso dizer do meu regresso, pois entre o Ucoa e Cachito é realmente um troço que merece o olhar das autoridades. Não se pode fazer com menos quilometragem mais tempo. E eu fiz menos tempo a ir por Dalatando do que a vir por Cachito. Portanto, esse troço do Ucoa entre o Ucoa e Cachito é um troço que precisa, não só pela segurança que merece, porque a estrada é uma estrada com muitas curvas e com inúmeros buracos, o que põe mesmo em causa a segurança rodoviária e, portanto, deve merecer das nossas autoridades, a quem eu naturalmente deixo um recado, um olhar e uma perspectiva de evolução. Não é preciso fazer estrada nova, é preciso olhar para aquilo, ir cimentando, ir tapando os buracos, ir resolvendo pontualmente as questões e depois, sem se gastar os milhões, e levar o índice de satisfação dos utilizadores daquele troço. Obrigado, Gustavo. Depois desta crónica de viagem pelo norte do país, a de Baiuvuns, os recados para esta edição. Bem, não sei se chamaria exatamente de recados, mas é no fundo para também juntar-me às felicitações à escritora Ana Paula Tavares, não é? Por ter sido agraciada com o prémio Camões de literatura
depois de Pepe Tela e Luandino Vieira também o terem já beneficiado ou otorgado, tendo sido já também otorgados, não é? Nós temos na nossa literatura outros nomes que seguramente mereceriam também elevada premiação, não é? E esperemos que futuramente tenhamos mais nomes também de escritores angolanos agraciados com este prémio, neste caso competindo mais diretamente com o número de escritores portugueses e brasileiros que têm sido, digamos, otorgados. A seguir, e esperar que a nossa literatura, no fundo, mereça uma outra dignidade, sobretudo no sistema de ensino, não é? Porque eu acho que é ali onde deveríamos nos concentrar, no sentido de conseguirmos colocar os estudantes jovens a lerem e a conhecerem a nossa poesia, a nossa ficção narrativa, os nossos autores de ensaios, não é? E associarem isso à valorização da nossa angolanidade, porque a nossa literatura está também muito umbilicalmente ligada à nossa história e fundamentalmente a estes 50 anos da nossa independência, não é? Há retratos muito pujantes, não é? E creio que faz todo sentido que efetivamente ela encontre um outro espaço, um outro reconhecimento na mídia, nas nossas conversas, porque nós temos obras com grande valor estético, de grande riqueza artística e cultural e histórica, não é? Que precisavam, sobretudo, de ser conhecidas pelos jovens, não é? Que infelizmente muitas das vezes são obrigados a consumir pelas indústrias culturais e pela mídia produtos com valor francamente duvidoso. Eu não costumo intervir nos recados, mas a Adebayo assim que disse que também durante esta semana, e porque foi resolvido o diferendo anunciado na União dos Escritores Angolanos, já que também que realçar isso, que é a primeira instituição privada que surgiu após a independência, mas quando fala da literatura esta semana ouvi uma conversa de alguém que dizia que recomendava a reedição e divulgação pelas escolas do livro Roteiro da Literatura Angolana de Carlos Verdosa, que era uma boa forma de se conhecer, já de forma resumida, é um ensaio a alguns dos marcos da nossa literatura. Só esta parte. Sim. Aliás, sobre a União, a semana passada referi-me a isso mesmo, e sobre esta obra de Carlos Verdosa, que é, no fundo, uma obra fundamental, não é? Para quem quer conhecer e estudar, não é? Não só os primórdios, não é? As balizas mesmo, os fundamentos da nossa literatura e toda essa associação da literatura à nossa história de luta e de resistência contra o colonialismo. Obviamente que precisamos de encontrar outras referências para analisarmos a evolução da literatura no pós-independência, e aí há ensaios interessantes de autores nacionais e estrangeiros, mas eu destacaria fundamentalmente alguns escritos de Luís Canjimbo, né? Bom, outro recado que trago é mesmo para felicitar o governo angolano, mas em particular Sua Excelência Sr. Presidente da República, o Ministro dos Transportes, o Governador Provincial do Namibe, não é? Em particular estas pessoas que estiveram muito diretamente envolvidas, para além de outros departamentos, eventualmente, mas muito diretamente envolvidas nestas obras que foram inauguradas na última semana na província do Namibe. Aliás, eu costumo dizer que o Namibe é das nossas províncias com melhor qualidade de vida, não é? E associar a isto estas infraestruturas, não é? Porque o potencial das infraestruturas é que elas dão espaço para outros setores também se dinamizarem e crescerem, não é?
E, portanto, sobretudo a expansão do porto permite, não é, não só o tema da importação, mas este porto tem muito subjacente o tema da exportação. Não é? E se há exportação, quer dizer que há produtos internos, não é? Gerados em Angola e porventura aqui nos países vizinhos também, que podem utilizar essa infraestrutura que é o porto, associada a ele obviamente os caminhos de ferro, que também precisam ali de uma lufada de ar fresco, e seguramente que isto há de acontecer, porque sei que está em vista também a concessão dos caminhos de ferro, criando ali também uma espécie de corredor de desenvolvimento em que participam não só o Namibe, mas também a província da Huila, as duas províncias, neste caso agora do Cuando e do Cubango, né? E associado a todo este movimento foi interessante a finalização, não é, do Cine Studio, não é? Antigo Cine Studio, agora Centro Cultural, não é? Com o financiamento do Japão, não é? O que demonstra que estes investimentos podem ter uma dimensão, podem fechar um ecossistema, não é? Tem a parte económica, mas também podem olhar para a parte social, cultural, que tem a ver com o desenvolvimento das pessoas. E a conclusão daquelas infraestruturas é relevante, não é? E é uma infraestrutura com uma beleza arquitetónica singular, não é? Dentro do nosso património enquanto país. E por fim, também saudar este centro de hemodiálise, mas repito, é importante que consigamos aqui já, numa visão mais transversal, avançar para o tema dos transplantes em Angola, que é a solução para a maior parte daqueles casos dos nossos concidadãos que, por várias razões, infelizmente, têm que sujeitar-se à condição de ter de fazer hemodiálise por vários anos. Obrigado, Adebayo, e assim fechamos esta edição do Jornal 7 Dias da Semana em Retrospectiva. Agradecer também a presença do José Guerreiro e do Gustavo da Conceição. E a nossa saudação também vai para o Rui de Castro e o Enda Inglês, que com certeza contamos com eles na próxima edição. Os cumprimentos são da Direção de Informação da LAC, a técnica garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação esteve o José Silva. Bom dia a todos, boa semana, e vamos então esperar na quarta-feira saber qual é o estado da nação. Estamos juntos. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.